Misterio chocante. Revelaciones de un documental revelan quién mató realmente a JonBenét Ramsey. La atmósfera en la pequeña oficina de la redacción era palpable. Clara, con los ojos ardientes de determinación, miraba fijamente a sus compañeros. «Es hora de abrir esa caja de Pandora», declaró en un tono que retumbó en las paredes, llenando el espacio con una mezcla de anticipación y miedo. Todos sabían que el caso de JonBenét Ramsey, que había sacudido al mundo en 1996, era un terreno pantanoso. «¿Estamos listos para lo que podríamos desenterrar?», preguntó, con un leve temblor en las manos. Juan, el veterano detective, asintió. Después de años investigando crímenes, su instinto le decía que había más en esa historia. «No se trata solo de lo que pasó esa noche. Hay secretos que nunca han visto la luz», dijo, su rostro arrugado mostrando la experiencia y el peso de tantos años de trabajo. Su voz resonaba con un eco de lo que había visto. Desgracias, traumas, verdades incómodas. Ana, la experta en criminología, observaba desde la esquina, su mirada profunda como el abismo. Cada pequeño detalle puede ser clave. Hay inconsistencias en los testimonios. «Algo no cuadra», añadió, sus palabras flotando en el aire cargado de misterio. La historia de JonBenét no solo había sido un asesinato, era un drama que encapsulaba secretos familiares, tragedias ocultas y la atención desmesurada de los medios. La muerte de aquella niña hermosa y talentosa había dividido a la sociedad, y sus padres se encontraban en el epicentro de un torbellino de sospechas. La presión se sentía creciente. Clara se debatía entre el deseo de exponer la verdad y el miedo a destruir la reputación de la familia Ramsey. «¿Y si lo que encontramos altera el curso de vidas enteras?», murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. «Queremos justicia, pero ¿a qué precio?». Un susurro recorrió la sala cuando Juan mencionó un antiguo archivo que había encontrado. «Hay algo más, algo que implicaba a personas que no esperamos, no solo la familia», dijo, su voz casi un susurro, como si hablar pudiera atraer la atención de fuerzas poderosas que querían mantener los secretos enterrados. La tensión aumentó a medida que Clara se adentraba en la investigación. Imágenes de JonBenét, lumínicas y alegres, flotaban en su mente, mientras cada nueva pista se revelaba. Los murmullos de la comunidad creaban un eco constante, cada vez más ruidoso y exigente, demandando respuestas. Las redes sociales estallaban con teorías, pero la verdad siempre parecía un paso adelante, inalcanzable y distante. Finalmente, un giro inesperado la llevó a un encuentro inquietante en un café solitario. Una figura encapuchada se acercó, ojos brillantes y un mensaje en sus labios. «Lo que buscas puede costarte más de lo que imaginas». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era esta la verdad que había estado persiguiendo? ¿O simplemente un nuevo enigma que la llevaría a un abismo más profundo? El destino de JonBenét seguía atrapado en un laberinto de sombras. Mientras Clara, Juan y Ana se preparaban para desenterrar secretos, el reloj avanzaba y la verdad, tan esquiva, permanecía al acecho. «Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, precise fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o youtuber removió suas inscripções sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A figura encapuzada inclinou a cabeça. Os olhos estabanados e investigativos pareciam penetrar na alma de Clara. O que você busca pode custar mais do que imagina, disse, com uma voz tão baixa que quase se perdeu no burburinho do café. Clara sentiu um frio na espinha. Antes que pudesse perguntar mais, a figura desapareceu como um fantasma na névoa da noite. Ela se perguntou se esse encontro misterioso tinha relação com os arquivos que Juan havia mencionado. Com o coração acelerado, deixou o café, imersa em pensamentos, cada pedacinho da verdade a puxando para mais perto do centro da tempestade. Na redação, as paredes pareciam mais sombrias. A ansiedade no ar era palpável. Quando Clara compartilhou sua experiência, um silêncio gelado tomou conta da sala. Juan pareceu perdido em suas memórias. E Ana, com um olhar penetrante, murmura: "Está vendo? Alguém não quer que a verdade venha à tona." "Precisamos ser cautelosos", disse Clara, o tom firme. Mas suas mãos começaram a tremer. O que viria a seguir? Mais investigações, mais perguntas sem respostas? Estava disposta a correr o risco, mas e se a verdade for mais assustadora do que imaginavam? Naquela noite, enquanto tentava dormir, Clara foi acordada por um barulho sinistro. Era um estalo vindo do corredor. O coração disparado, ela se levantou lentamente e, com cada passo, a tensão aumentava. Quando abriu a porta, seu corpo congelou. Juan estava ali, pálido e trêmulo, como se tivesse visto um fantasma. "Você não vai acreditar no que encontrei", ele disse, a voz falhando. O discurso dele estava carregado de medo. Clara sentiu seu coração apertar. "O que foi? O que aconteceu?" "Eu tive um diário." Ele respirou fundo, os olhos passando de um lado para o outro, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. Era de uma amiga da família Ramsey. E o que está escrito? Isso muda tudo. O punho de Clara se apertou ao ouvir aquilo. Um diário? O que ele poderia conter? "Diga logo", exigiu, uma mistura de impaciência e medo pulsando dentro dela. Ela fala sobre segredos, sobre uma relação estranha entre John Benet e uma pessoa do círculo íntimo. Algo que, se revelado, acabaria com a imagem perfeita da família. A morte de John Benet foi planejada. Não foi um acidente. Foi algo calculado. O ar ficou denso. Clara sentiu um nó na garganta. Não, não pode ser. Os pais. Nunca. Os pais estavam profundamente envolvidos em uma rede de mentiras. John Benet sabia demais, disse Juan, sua voz quase um sussurro. Ana entrou na sala, os olhos arregalados. "O que está acontecendo? O que vocês descobriram?" "Um diário." Clara começou, mas foi interrompida por um som ensurdecedor. O vidro da janela estilhaçou-se em fragmentos. Um grito ecoou pelo ar noturno. Clara e Juan pareceram congelados por um segundo, até que os instintos de sobrevivência tomaram conta. A correria tomou conta da redação. As sirenes da polícia podiam ser ouvidas, cada vez mais perto. Clara olhou para Juan e Ana. O medo tinha um sabor amargo. Alguém não quer que saibamos a verdade. Antes que pudessem reagir, uma sombra se distanciou nos corredores. E Clara teve certeza que a figura encapuzada tinha voltado.
A busca começava a custar mais do que imaginavam. O que exatamente estava enterrado dali para frente? E quem ou o que estava por trás de tudo isso? Passos se apressavam. A verdade sobre a morte de John Bennet ainda permanecia um mistério. E agora, não apenas para os três, mas para todos ao seu redor. Faltava ar, faltava esperança. Mas a única coisa que eles tinham certeza era que a verdade estava mais próxima e, ao mesmo tempo, mais distante do que nunca. A correria tomou conta da redação. O vidro estilhaçado ecoava nas paredes e Clara sentiu seu coração disparar. O que foi isso? Forçou-se a perguntar, enquanto Juan e Ana se olhavam, completamente atordoados. Não sei, mas precisamos sair daqui. Gritou Juan, a voz tremendo. Ele puxou Clara pelo braço, mas antes que pudessem dar um passo, a porta foi arrombada com um estrondo. A figura encapuzada, aquela mesma que Clara havia encontrado no café, entrou, seu olhar penetrante varrendo a sala. Com um movimento rápido, a figura puxou um documento de dentro da capa. Vocês não deveriam ter mexido com isso. A voz ecoava como um sussurro sinistro. E havia um peso na palavra isso que fez o estômago de Clara dar voltas. Mas antes que pudesse reagir, algo inesperado aconteceu. Ana deu um passo à frente. A expressão no rosto dela era aterradora. Parem! Vocês não entendem! Gritou, os olhos arregalados. Clara e Juan trocaram um olhar confuso. O que estava acontecendo? Ana, o que você... Começou Clara, mas Ana interrompeu, virando-se para a figura. É você? É verdade? Aquele olhar de reconhecimento nas feições de Ana fez o sangue de Clara esfriar. A proximidade de Ana com a figura abria uma ferida que até então estava encoberta. Sim, você sabe, a verdade que todos nós escondemos. A figura deu um passo em direção a Ana e Clara sentiu um medo paralisante. As peças do quebra-cabeça começaram a se unir de forma que ela nunca poderia imaginar. Havia razões para isso, Ana. Você sabe disso, implorou a figura. Sua voz agora um misto de raiva e desespero. Clara estava lá, inútil e sem ar. O que era a verdade que Ana conhecia? Que relacionamento oculto existia ali? A verdade sobre John Bennet precisa vir à tona, disse Ana, mas seus olhos tinham um brilho de algo estranhamente culpado. Clara começou a sentir que sua amiga, que sempre defendeu o ângulo inocente dos pais de John Bennet, estava na verdade envolvida em algo muito mais profundo e obscuro. Você sabia e não disse nada? A acusação saiu de Clara como um sussurro, mas seus olhos estavam cheios de confusão. A verdade pode destruir tudo, Clara. Você não entende. Ana estava agora em pânico, balançando a cabeça como se quisesse se libertar de um pesadelo. Mas Juan estava um passo à frente, seus instintos de detetive agitados. Ana, diga-nos a verdade agora. O que você sabe? O que esse diário realmente diz? Ana hesitou, respirando profundamente, como se estivesse decidindo sobre um caminho a seguir. O diário não fala apenas sobre John Bennet. Fala sobre todos nós e sobre os papéis que desempenhamos nesse jogo mortal. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Então você também está envolvida? Cada palavra cortava como uma lâmina. Ana manteve os olhos no chão, o remorso estampado no rosto.
A figura encapuzada soltou uma risada baixa e amarga. Vocês realmente pensaram que podiam correr e descobrir tudo sozinhos? A morte de John Benet não foi apenas uma tragédia. Foi um avanço para encobrir verdades muito mais sombrias. A tensão nos ombros de Clara se transformou em uma sensação de sufocamento. O cenário que imaginara até então, a luta por justiça, ficava cada vez mais turvo. Sussurros e desentendimentos que pairavam no ar agora se tornavam evidentes. Dúvidas sobre a inocência de Ana, sobre os objetivos da figura e até mesmo sobre a verdadeira natureza de John Benet estavam todos se entrelaçando. O terror começou a tomar forma enquanto a figura se afastava de Ana, apontando um dedo trêmulo. E se eu dissesse que a verdadeira culpa está muito mais perto de casa? O que vocês imaginam? A frase pairou no ar, pesada como chumbo. Clara sentiu um frior pelo corpo, um calafrio que descia até os ossos. As respostas que tanto buscavam poderiam ter um preço inestimável. Quem eram aqueles ao seu redor? Os aliados poderiam muito bem ser os inimigos. A verdade estava mais perto, mas ao mesmo tempo, um abismo se abria à sua frente. Ana ficou em silêncio, o peso da revelação a esmagando. Algo estava prestes a mudar. O que mais estava escondido nas profundezas daquela tragédia? E quem realmente controlava a narrativa? Naquele momento, a redação se tornava um labirinto de segredos e mentiras. Um campo de batalha de lealdades questionáveis. O que viria a seguir? A busca pela verdade apenas começava, mas as consequências poderiam ser devastadoras. A correria tomou conta da redação. O vidro estilhaçado ecoava nas paredes e Clara sentiu seu coração disparar. O que foi isso? Forçou-se a perguntar enquanto Juan e Ana se olhavam, completamente atordoados. Não sei, mas precisamos sair daqui, gritou Juan, a voz tremendo. Ele puxou Clara pelo braço, mas antes que pudessem dar um passo, a porta foi arrombada com um estrondo. A figura encapuzada, aquela mesma que Clara havia encontrado no café, entrou, seu olhar penetrante varrendo a sala. Com um movimento rápido, a figura puxou um documento de dentro da capa. Vocês não deveriam ter mexido com isso. A voz ecoava como um sussurro sinistro, e havia um peso na palavra isso que fez o estômago de Clara dar voltas. Mas antes que pudesse reagir, algo inesperado aconteceu. Ana deu um passo à frente. A expressão no rosto dela era aterradora. Parem! Vocês não entendem! Gritou os olhos. Arregalados! Clara e Juan trocaram um olhar confuso. O que estava acontecendo? Ana, o que você? Começou Clara. Mas Ana interrompeu, virando-se para a figura. É você? É verdade? Aquele olhar de reconocimiento nas feições de Ana fez o sangue de Clara esfriar. La proximidad de Ana con la figura abría una ferida que até entonces estaba encoberta. Sim, você sabe, la verdad que todos nos escondemos. La figura dio un paso en dirección a Ana y Clara sintió un medo paralizante. As peças do quebra-cabeça começaram a se unir de forma que ela nunca poderia imaginar. Havia razones para isso, Ana. Você sabe disso. Implorou a figura. Sua voz agora um misto de raiva e desespero. Clara estava lá, inútil e cenar. O que era a verdade que Ana conhecia? Que relacionamento oculto existia ali? La verdade sobre John Benet. Precisa vir à tona.
disse Ana. Mas seus olhos tinham um brilho de algo estranhamente culpado. Clara começou a sentir que a sua amiga, que sempre defendeu o ângulo inocente dos pais de João Benet, estava, na verdade, envolvida em algo muito mais profundo e obscuro. Você sabia e não disse nada? A acusação saiu de Clara como um sussurro, mas seus olhos estavam cheios de confusão. A verdade pode destruir tudo, Clara. Você não entende. Ana estava agora em pânico, balançando a cabeça, como se quisesse se libertar de um pesadelo. Mas Juan estava um passo à frente, seus instintos de detetive agitados. Ana, diga-nos a verdade agora. O que você sabe? O que esse diário realmente diz? Ana hesitou, respirando profundamente, como se estivesse decidindo sobre um caminho a seguir. O diário não fala apenas sobre João Benet. Fala sobre todos nós. E sobre os papéis que desempenhamos nesse jogo mortal. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Então, você também está envolvida? Cada palavra cortava como uma lâmina. Ana manteve os olhos no chão, o remorso estampado no rosto. A figura encapuzada soltou uma risada baixa e amarga. Vocês realmente pensaram que podiam correr e descobrir tudo sozinhos? A morte de João Benet não foi apenas uma tragédia. Foi um avanço para encobrir verdades muito mais sombrias. A tensão nos ombros de Clara se transformou em uma sensação de sufocamento. O cenário que imaginara até então, a luta por justiça, começou a tomar forma, enquanto a figura se afastava de Ana, apontando um dedo trêmulo. E se eu dissesse que a verdadeira culpa está muito mais perto de casa do que vocês imaginam? A frase pairou no ar, pesada como chumbo. Clara sentiu um frior pelo corpo, um calafrio que descia até os ossos. As respostas que tanto buscavam poderiam ter um preço inestimável. Quem eram aqueles ao seu redor? Os aliados poderiam muito bem ser os inimigos. A verdade estava mais perto, mas, ao mesmo tempo, um abismo se abria à sua frente. Ana ficou em silêncio, o peso da revelação a esmagando. Algo estava prestes a mudar. O que mais estava escondido nas profundezas daquela tragédia? E quem realmente controlava a narrativa? Naquele momento, a redação se tornava um labirinto de segredos e mentiras. Um campo de batalha de lealdades questionáveis. Então, do nada, o telefone de Clara tocou. O toque penetrante interrompeu o clima tenso da sala. Clara hesitou, pegou o aparelho. Alô? Sua voz saiu num sussurro nervoso. A resposta do outro lado fez seu coração parar. Clara, você precisa se esconder. Eles estão vindo atrás de você. O silêncio caiu. A figura encapuzada virou-se lentamente e algo na expressão dela mudava. Não era mais um aviso. Era uma ameaça. Juan e Ana olharam para Clara, sem entender a gravidade do que acabaram de ouvir. Clara engoliu em seco. Quem? O que você sabe? Sobre João Benet? Você está no centro disso tudo. E não apenas isso. Seu passado, Clara. Eles sabem quem você realmente é. O mundo de Clara desabou em segundos. Quem ela era realmente? Que segredos ela havia escondido por tanto tempo? Enquanto sua mente girava, houve um barulho na porta. Um grupo de figuras misteriosas começou a entrar na redação, seus rostos encapuzados, prontos para desvendar a verdade. Clara sentiu que a única coisa que poderia salvá-los
era justamente aquilo que todos faziam de conta que não viam. O dilema era claro. Ou a verdade emergia, mesmo que arrancasse tudo de seu ser, ou todos pagariam um preço que custaria muito mais do que a vida de JonBenét. E naquele instante, com a verdade prestes a ser revelada, Clara percebeu que na busca pela justiça poderiam acabar perdendo tudo, até mesmo uns aos outros. O que viria a seguir? A correria tomou conta da redação. O vidro estilhaçado ecoava nas paredes. E Clara sentiu seu coração disparar. O que foi isso? Forçou-se a perguntar enquanto Juan e Ana se olhavam, completamente atordoados. Não sei, mas precisamos sair daqui, gritou Juan, a voz tremendo. Ele puxou Clara pelo braço. Mas antes que pudessem dar um passo, a porta foi arrombada com um estrondo. A figura encapuzada, aquela mesma que Clara havia encontrado no café, entrou, seu olhar penetrante varrendo a sala. Com um movimento rápido, a figura puxou um documento de dentro da capa. Vocês não deveriam ter mexido com isso. A voz ecoava como um sussurro sinistro, e havia um peso na palavra isso, que fez o estômago de Clara dar voltas. Mas antes que pudesse reagir, algo inesperado aconteceu. Ana deu um passo à frente. A expressão no rosto dela era aterradora. Parem! Vocês não entendem! Gritou, os olhos arregalados. Clara e Juan trocaram um olhar confuso. O que estava acontecendo? Ana, o que você... Começou Clara, mas Ana interrompeu, virando-se para a figura. É você! É verdade? Aquele olhar de reconhecimento nas feições de Ana fez o sangue de Clara esfriar. A proximidade de Ana com a figura abria uma ferida que, até então, estava encoberta. Sim, você sabe! A verdade que todos nós escondemos. A figura deu um passo em direção a Ana e Clara sentiu um medo paralisante. As peças do quebra-cabeça começaram a se unir de forma que ela nunca poderia imaginar. Havia razões para isso, Ana! Você sabe disso! Implorou a figura. Sua voz agora, um misto de raiva e desespero. Clara estava lá, inútil e sem ar. O que era a verdade que Ana conhecia? Que relacionamento oculto existia ali? A verdade sobre JonBenét precisa vir à tona, disse Ana. Mas seus olhos tinham um brilho de algo estranhamente culpado. Clara começou a sentir que sua amiga, que sempre defendeu o ângulo inocente dos pais de JonBenét, estava na verdade envolvida em algo muito mais profundo e obscuro. Você sabia e não disse nada? A acusação saiu de Clara como um sussurro. Mas seus olhos estavam cheios de confusão. A verdade pode destruir tudo, Clara. Você não entende. Ana estava agora em pânico, balançando a cabeça como se quisesse se libertar de um pesadelo. Mas Juan estava um passo à frente, seus instintos de detetive agitados. Ana, diga-nos a verdade agora. O que você sabe? O que esse diário realmente diz? Ana hesitou, respirando profundamente, como se estivesse decidindo sobre um caminho a seguir. O diário não fala apenas sobre JonBenét. Fala sobre todos nós e sobre os papéis que desempenhamos nesse jogo mortal. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Então, você também está envolvida? Cada palavra cortava como uma lâmina. Ana manteve os olhos no chão, o remorso estampado no rosto. A figura encapuzada soltou uma risada baixa e amarga. Vocês realmente pensaram que podiam correr e descobrir tudo sozinhos? A morte de JonBenét não foi apenas uma tragédia. Foi um avanço para encobrir verdades muito mais sombrias. A tensão nos ombros de Clara se transformou em uma sensação de sufocamento. O cenário que imaginara até então
A luta por justiça ficava cada vez mais turvo. Sussurros e desentendimentos que pairavam no ar agora se tornavam evidentes. Dúvidas sobre a inocência de Ana, sobre os objetivos da figura e até mesmo sobre a verdadeira natureza de John Bennet estavam todos se entrelaçando. O terror começou a tomar forma enquanto a figura se afastava de Ana, apontando um dedo trêmulo. E se eu dissesse que a verdadeira culpa está muito mais perto de casa do que vocês imaginam? A frase pairou no ar, pesada como chumbo. Clara sentiu um frio pelo corpo, um calafrio que descia até os ossos. As respostas que tanto buscavam poderiam ter um preço inestimável. Quem eram aqueles ao seu redor? Os aliados poderiam muito bem ser os inimigos. A verdade estava mais perto, mas ao mesmo tempo um abismo se abria à sua frente. Ana ficou em silêncio, o peso da revelação a esmagando. Algo estava prestes a mudar. O que mais estava escondido nas profundezas daquela tragédia? E quem realmente controlava a narrativa? Naquele momento, a redação se tornava um labirinto de segredos e mentiras, um campo de batalha de lealdades questionáveis. Então, do nada, o telefone de Clara tocou. O toque penetrante interrompeu o clima tenso da sala. Clara hesitou, pegou o aparelho. Alô? Sua voz saiu num sussurro nervoso. A resposta do outro lado fez seu coração parar. Clara, você precisa se esconder. Eles estão vindo atrás de você. O silêncio caiu. A figura encapuzada virou-se lentamente e algo na expressão dela mudava. Não era mais um aviso. Era uma ameaça. Juan e Ana olharam para Clara, sem entender a gravidade do que acabaram de ouvir. Clara engoliu em seco. Quem? O que você sabe? Sobre John Bennet? Você está no centro disso tudo. E não apenas isso. Seu passado, Clara. Eles sabem quem você realmente é. O mundo de Clara desabou em segundos. Quem ela era realmente? Que segredos ela havia escondido por tanto tempo? Enquanto sua mente girava, houve um barulho na porta. Um grupo de figuras misteriosas começou a entrar na redação, seus rostos encapuzados, prontos para desvendar a verdade. Clara sentiu que a única coisa que poderia salvá-los era justamente aquilo que todos faziam de conta que não viam. O dilema era claro: ou a verdade emergia, mesmo que arrancasse tudo de seu ser, ou todos pagariam um preço que custaria muito mais do que a vida de John Bennet. E, naquele instante, com a verdade prestes a ser revelada, Clara percebeu que na busca pela justiça poderiam acabar perdendo tudo, até mesmo uns aos outros. O que viria a seguir? A correria tomou conta da redação. O vidro estilhaçado ecoava nas paredes e Clara sentiu seu coração disparar. Que foi isso? Forçou-se a perguntar enquanto Juan e Ana se miravam, completamente atordoados. No sé, pero tenemos que salir de aqui, gritou Juan, su voz temblando. Ele tomou a Clara del brazo, pero antes de que pudieran dar un paso, la puerta fue arrombada. Con un estruendo, la figura encapuchada, aquella misma que Clara había encontrado en el café, entró, su mirada penetrante barriendo la sala. Con un movimiento rápido, la figura sacó un documento de dentro de la capa. ¡No debieron haber metido con esto! La voz se ecoaba como un susurro siniestro. Y había un peso en la palabra esto que hizo que el estómago de Clara diera vueltas. Pero antes de que pudiera reaccionar,
Algo inesperado sucedió. Ana dio un paso al frente. Su expresión aterradora. «¡Deténganse! ¡No entienden!», gritó, los ojos desorbitados. Clara y Juan se miraron, confundidos. ¿Qué estaba pasando? «Ana, ¿qué?», empezó Clara, pero Ana interrumpió, volviéndose hacia la figura. «¿Eres tú? ¿Es verdad?». La mirada de reconocimiento en las facciones de Ana hizo que la sangre de Clara se helara. La cercanía de Ana con la figura abría una herida que, hasta entonces, estaba cubierta. «Sí, tú sabes, la verdad que todos nosotros escondemos». La figura dio un paso hacia Ana y Clara sintió un miedo paralizante. Las piezas del rompecabezas comenzaron a unirse de una forma que nunca podría imaginar. «Había razones para esto, Ana. Tú lo sabes», suplicó la figura, su voz un canto de desesperación. Clara se sintió inútil y sin aliento. ¿Qué era la verdad que Ana conocía? ¿Qué relación oculta existía ahí? «La verdad sobre John Bennet debe salir a la luz», dijo Ana, pero sus ojos reflejaban un brillo de culpa. Clara sintió que su amiga, que siempre defendió la inocencia de los padres de John Bennet, estaba en realidad involucrada en algo mucho más profundo y oscuro. «¿Sabías y no dijiste nada?». La acusación salió de Clara como un susurro, pero sus ojos estaban llenos de confusión. «La verdad puede destruirlo todo, Clara. ¿No entiendes?». Ana estaba ahora en pánico, moviendo la cabeza como si intentara liberarse de una pesadilla. Pero Juan estaba un paso adelante, sus instintos de detective agitados. «Ana, dinos la verdad ahora. ¿Qué sabes? ¿Qué dice realmente ese diario?». Ana dudó, respirando hondo como si estuviera a punto de tomar un camino. «El diario no habla solo sobre John Bennet. Habla de todos nosotros y de los papeles que interpretamos en este juego mortal». Clara sintió un nudo en la garganta. «Entonces, ¿tú también estás involucrada?». Cada palabra cortaba como una hoja. Ana mantuvo los ojos en el suelo, un remordimiento estampado en su rostro. La figura encapuchada soltó una risa baja y amarga. ¿Realmente pensaron que podían salir corriendo y averiguar todo solos? La muerte de John Bennet no fue solo una tragedia. Fue un avance para encubrir verdades más oscuras. La tensión en los hombros de Clara se convirtió en una sensación de asfixia. El escenario que había imaginado, la lucha por justicia, se volvía cada vez más turbio. Susurros y malentendidos que flotaban en el aire ahora se volvían evidentes. Dudas sobre la inocencia de Ana, sobre los objetivos de la figura y hasta sobre la verdadera naturaleza de John Bennet estaban todas entrelazadas. El terror comenzó a tomar forma mientras la figura se alejaba de Ana, apuntando un dedo tembloroso. «¿Y si les dijera que la verdadera culpa está mucho más cerca de casa de lo que imaginan?». La frase quedó en el aire, pesada como un plomo. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, un calofrío que bajaba hasta los huesos. Las respuestas que tanto habían buscado podían tener un precio inestimable. ¿Quiénes eran realmente aquellos a su alrededor? Los aliados podrían muy bien ser los enemigos. La verdad estaba más cerca, pero al mismo tiempo un abismo se abría ante ella. Ana permaneció en silencio. El peso de la revelación la aplastaba. Algo estaba a punto de cambiar. ¿Qué más se escondía en las profundidades de esa tragedia? ¿Y quién realmente controlaba la narrativa?
En ese momento, la redacción se convertía en un laberinto de secretos y mentiras. Un campo de batalla de lealtades cuestionables. Y entonces, de repente, el teléfono de Clara sonó. El timbre penetrante interrumpió el clima tenso de la sala. Clara dudó. Tomó el aparato. ¿Aló? Su voz salió como un susurro nervioso. La respuesta del otro lado hizo que su corazón se detuviese. Clara, necesitas esconderte. Vienen detrás de ti. El silencio cayó. La figura encapuchada se volvió lentamente, y algo en su expresión cambió. Ya no era una advertencia, era una amenaza. Juan y Ana miraron a Clara, sin entender la gravedad de lo que acababan de escuchar. Clara tragó saliva. ¿Quién? ¿Qué sabes? Sobre John Bennet, estás en el centro de todo esto, y no solo eso. Tu pasado, Clara. Ellos saben quién eres realmente. El mundo de Clara se desmoronó en segundos. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué secretos había escondido tanto tiempo? Mientras su mente giraba, hubo un ruido en la puerta. Un grupo de figuras misteriosas comenzó a entrar en la redacción, sus rostros encapuchados, listos para desvelar la verdad. Clara sintió que la única cosa que podía salvarlos era justamente aquello de lo que todos hacían de cuenta que no veían. El dilema estaba claro, o la verdad emergía, aún arrancándole todo de su ser, o todos pagarían un precio que costaría mucho más que la vida de John Bennet. Y en ese instante, con la verdad a punto de revelarse, Clara se dio cuenta de que en la búsqueda de justicia podrían acabar perdiendo todo, incluso unos a otros. Pero en ese momento la figura encapuchada dio un paso adelante y con un movimiento rápido se quitó la capucha revelando el rostro de Ana. Clara se quedó helada. ¡No! ¡No puede ser! ¡Ana! El giro fue devastador. La amiga, la supuesta aliada, había estado escondiendo la clave del rompecabezas. ¿Qué más había hecho? ¿Qué otros secretos guardaba? La habitación se llenó de murmullos y miradas atónitas. La traición cortante dejó a todos sin aliento. Clara respiró hondo, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. La búsqueda de justicia ahora parecía un camino hacia la perdición. Lo que vendría a continuación era un verdadero misterio, un abismo oscuro que nadie podría prever. Clara ficou paralisada, o corazón batendo fuerte. Ana, a voz dela saiu como un susurro, quase inaudible. As revelaciones anteriores no podrían comparar ao choque que agora a atingía. La figura encapuchada no era apenas una intrusa, era su amiga, aquella que siempre esteve a su lado. Juan, atordoado, jogou una mão sobre a boca, como se tentase silenciar a verdade que estaba se desenrolando diante deles. Clara no conseguían esviar os ollos de Ana. ¿Por qué Ana? ¿Qué silenció de nosotros? La presión aumentó. Cada batida de su corazón parecía trazer à tona momentos en que confiaron ella cegamente. «Porque eu precisaba te proteger», Ana gritó, a voz tremiendo. «Vocês não sabem lo que está em juego. Não». Em ideia do que realmente aconteceu? Fez-se um silêncio tenso na sala. O ar estava carregado de perguntas não ditas. O olhar de Ana mudava. O medo se transformava em desespero, enquanto ela tentava justificar sua traição. A morte de John Bennet, tudo isso é maior do que vocês podem imaginar. Envolve mais vidas do que apenas a dela. Então você sabia de tudo? Perguntou Clara, a cada palavra saindo como um golpe. Sabia que estávamos sendo manipulados? Ana hesitou, como se estivesse lutando contra uma onda de lembranças. Sim e não, eu não estava certa.
Até agora. O semblante dela se contorceu. Apenas queria entender por quê e quem realmente estava por trás disso. Juan se aproximou, a intensidade no olhar. Você está dizendo que a verdade que estávamos buscando, que a noite fatídica, poderia ter sido orquestrada por mais de uma pessoa? A voz dele era um eco tenso. Ana acenou com a cabeça, mas estava visivelmente abalada. Eu não tinha certeza até que meu pai me contou. A revelação cortou o ar. Seu pai? O que ele tem a ver com tudo isso? Clara sentiu que a situação havia mudado mais uma vez. Não era apenas um segredo. Era uma linha direta para um passado que Ana levava escondido. A figura encapuchada, que agora estava ao lado de Ana, observou com cautela. Você precisa contar a eles, Ana. Eles precisam saber a verdade antes que alguém decida calá-los novamente. A voz era firme, mas havia um tremor que revelava um misto de desespero e determinação. Antes que qualquer um pudesse dizer mais, um estrondo ensurdecedor ecoou na sala. A porta arrebentou. Um grupo de homens, encapuzados e armados, invadiu o espaço. O clima ficou denso, como se o ar tivesse sido retirado. Eles os encontraram! Gritou uma voz de trás. Clara e Juan se entreolharam. A consciência da gravidade da situação agora transparecendo nos rostos deles. Mas uma nova verdade se desenrolava. Poderia Ana, a amiga fiel, ter um papel nesse jogo mortal? O pânico tomou conta e as peças da verdade se embaralhavam. Rápido, para a saída dos fundos! Juan gritou, puxando Clara e Ana junto a ele. Mas antes que pudessem se mover, a figura encapuzada se interpôs. Não, é armadilha! A tensão atingiu o auge. O que quer que estivesse prestes a acontecer, estava prestes a desmoronar. Clara sentiu nó na garganta. A realidade da traição e das mentiras estava se desvendando. Naquele instante, uma luz forte iluminou o ambiente. Era um flash de câmera. Alguém estava filmando. Clara não tinha certeza, mas uma coisa era clara: nada ia ser como antes. A verdade agora estava à vista, mas a que custo? Enquanto corriam, cada passo se tornava mais pesado. As lembranças, os segredos, peso entre eles. E assim, no meio da confusão, no fundo da mente de Clara, uma pergunta muito mais profunda surgiu. Quem eu realmente conheço? E o que mais estão escondendo? A resposta pairava no ar, ameaçando desmoronar tudo o que sabiam. Clara ficou paralisada, o coração batendo forte. Ana? A voz dela saiu como um sussurro, quase inaudível. As revelações anteriores não poderiam se comparar ao choque que agora a atingia. A figura encapuzada não era apenas uma intrusa. Era sua amiga, aquela que sempre esteve ao seu lado. Juan, atordoado, jogou uma mão sobre a boca. Como se tentasse silenciar a verdade que estava se desenrolando diante deles. Clara não conseguia desviar os olhos de Ana. Por que, Ana? O que você escondeu de nós? A pressão aumentou. Cada batida do seu coração parecia trazer à tona momentos em que confiaram nela cegamente. Porque eu precisava te proteger! Ana gritou, a voz tremendo. Vocês não sabem o que está em jogo. Não têm ideia do que realmente aconteceu. Fez-se um silêncio tenso na sala. O ar estava carregado de perguntas não ditas. O olhar de Ana mudava. O medo se transformava em desespero enquanto ela tentava justificar sua traição.
A morte de John Benet. Tudo isso é maior do que vocês podem imaginar. Envolve mais vidas do que apenas a dela. Então você sabia de tudo? Perguntou Clara, a cada palavra saindo como um golpe. Sabia que estávamos sendo manipulados? Ana hesitou como se estivesse lutando contra uma onda de lembranças. Sim e não. Eu não estava certa, até agora. E semblante dela se contorceu. Apenas queria entender por quê e quem realmente estava por trás disso. Juan se aproximou, a intensidade no olhar. Você está dizendo que a verdade que estávamos buscando, que a noite fatídica, poderia ter sido orquestrada por mais de uma pessoa? A voz dele era um eco tenso. Ana acenou com a cabeça, mas estava visivelmente abalada. Eu não tinha certeza, até que meu pai me contou. A revelação cortou o ar. Seu pai? O que ele tem a ver com tudo isso? Clara sentiu que a situação havia mudado mais uma vez. Não era apenas um segredo. Era uma linha direta para um passado que Ana levava escondido. A figura encapuchada agora estava ao lado de Ana. Observou com cautela. Você precisa contar a eles, Ana. Eles precisam saber a verdade antes que alguém decida calá-los novamente. A voz era firme, mas havia um tremor que revelava um misto de desespero e determinação. Antes que qualquer um pudesse dizer mais, um estrondo ensurdecedor ecoou na sala. A porta arrebentou. Um grupo de homens encapuzados e armados invadiu o espaço. O clima ficou denso, como se o ar tivesse sido retirado. Eles os encontraram! Gritou uma voz de trás. Clara e Juan se entreolharam, a consciência da gravidade da situação agora transparecendo nos rostos deles. Mas uma nova verdade se desenrolava. Poderia Ana, a amiga fiel, ter um papel nesse jogo mortal? O pânico tomou conta e as peças da verdade se embaralhavam. Rápido, para a saída dos fundos! Juan gritou, puxando Clara e Ana junto a ele. Mas antes que pudessem se mover, a figura encapuchada se interpôs. Não! É armadilha! A tensão atingiu o auge. O que quer que estivesse prestes a acontecer, estava prestes a desmoronar. Clara sentiu o nó na garganta. A realidade da traição e das mentiras estava se desvendando. Naquele instante, uma luz forte iluminou o ambiente. Era um flash de câmera. Alguém estava filmando? Clara não tinha certeza. Mas uma coisa era clara. Nada ia ser como antes. A verdade agora estava à vista, mas a que custo? Enquanto corriam, cada passo se tornava mais pesado. As lembranças, os segredos, tudo parecia preso entre eles. E assim, no meio da confusão, no fundo da mente de Clara, uma pergunta muito mais profunda surgiu. Quem eu realmente conheço? E o que mais estou escondendo? A resposta pairava no ar, ameaçando desmoronar tudo o que sabiam. Então um grito cortou o ar, uma voz familiar. Clara virou-se e viu sua mãe, encapuzada no meio da multidão. Clara! É uma armadilha! O choque a atingiu como um soco. O que sua mãe estava fazendo ali? A imagem dela, conhecida e reconfortante, agora era uma mistura de confusão e dor. Mãe? A palavra saiu como um sussurro. O mundo ao seu redor pareceu parar. O peso das suas decisões a esmagava. As pessoas à sua volta começaram a se agitar. Clara pensou que podia desmaiar. Você sabia, não sabia. A traição estava mais profunda do que imaginara. Ana e Juan estavam tão paralisados quanto ela.
absorvendo a nova realidade que se desenrolava. Com um impulso, Clara correu até sua mãe. A verdade estava a poucos passos e, no fundo, Clara entendia. A lealdade era um jogo perigoso, e a linha entre aliados e inimigos era mais tênue do que ela jamais poderia imaginar. Você não pode me deixar, mãe. O que você está escondendo? A voz dela tremia, mas o olhar da mãe era firme. Era como se a verdade nunca tivesse sido tão próxima, mas a uma distância imensurável. E enquanto o caos aumentava, Clara se perguntava se, no final, todas as respostas que buscava a levariam a um abismo ainda mais profundo do que ela já havia enfrentado. A busca por justiça agora parecia um caminho para a dor. O que viria a seguir? E mais importante, quem realmente estava por trás de tudo isso? O mistério se adensava e os segredos finalmente estavam se alinhando para serem revelados. Mas a que custo para Clara? Clara ficou paralisada, o coração batendo forte. Ana? A voz dela saiu como um sussurro, quase inaudível. As revelações anteriores não poderiam se comparar ao choque que agora a atingia. A figura encapuzada não era apenas uma intrusa. É a sua amiga, aquela que sempre esteve ao seu lado. Juan, atordoado, jogou uma mão sobre a boca, como se tentasse silenciar a verdade que estava se desenrolando diante deles. Clara não conseguia desviar os olhos de Ana. Por que, Ana? O que você escondeu de nós? A pressão aumentou. Cada batida do seu coração parecia trazer à tona momentos em que confiaram nela cegamente. Porque eu precisava te proteger, Ana gritou, a voz tremendo. Vocês não sabem o que está em jogo. Não têm ideia do que realmente aconteceu. Fez-se um silêncio tenso na sala. O ar estava carregado de perguntas não ditas. O olhar de Ana mudava. O medo se transformava em desespero, enquanto ela tentava justificar sua traição. A morte de Jean Benet. Tudo isso é maior do que vocês podem imaginar. Envolve mais vidas do que apenas a dela. Então você sabia de tudo? Perguntou Clara, a cada palavra saindo como um golpe. Sabia que estávamos sendo manipulados? Ana hesitou, como se estivesse lutando contra uma onda de lembranças. Sim e não. Eu não estava certa. Até agora, o semblante dela se contorceu. Apenas queria entender por quê e quem realmente estava por trás disso. Juan se aproximou, a intensidade no olhar. Você está dizendo que a verdade que estávamos buscando, que a noite fatídica, poderia ter sido orquestrada por mais de uma pessoa? A voz dele era um eco tenso. Ana acenou com a cabeça, mas estava visivelmente abalada. Eu não tinha certeza, até que meu pai me contou. A revelação cortou o ar. Seu pai? O que ele tem a ver com tudo isso? Clara sentiu que a situação havia mudado mais uma vez. Não era apenas um segredo. Era uma linha direta para um passado que Ana levava escondido. A figura encapuchada, que agora estava ao lado de Ana, observou com cautela. Você precisa contar a eles, Ana. Eles precisam saber a verdade antes que alguém decida calá-los novamente. A voz era firme, mas havia um tremor que revelava um misto de desespero e determinação. Antes que qualquer um pudesse dizer mais, um estrondo ensurdecedor ecoou na sala. A porta arrebentou. Um grupo de homens, encapuzados e armados, invadiu o espaço. O clima ficou denso, como se o ar tivesse sido retirado. Eles os encontraram, gritou uma voz de trás. Clara e Juan se entreolharam.
A consciência da gravidade da situação agora transparecendo nos rostos deles. Mas uma nova verdade se desenrolava. Poderia Ana, a amiga fiel, ter um papel nesse jogo mortal? O pânico tomou conta e as peças da verdade se embaralhavam. Rápido! Para a saída dos fundos! Juan gritou, puxando Clara e Ana junto a ele. Mas antes que pudessem se mover, a figura encapuchada se interpôs. Não! É armadilha! A tensão atingiu o auge. O que quer que estivesse prestes a acontecer estava prestes a desmoronar. Clara sentiu um nó na garganta. A realidade da traição e das mentiras estava se desvendando. Naquele instante, uma luz forte iluminou o ambiente. Era um flash de câmera. Alguém estava filmando? Clara não tinha certeza. Mas uma coisa era clara. Nada ia ser como antes. A verdade agora estava à vista. Mas a que custo? Enquanto corriam, cada passo se tornava mais pesado. As lembranças, os segredos, tudo parecia preso entre eles. E assim, no meio da confusão, no fundo da mente de Clara, uma pergunta muito mais profunda surgiu. Quem eu realmente conheço? E o que mais estão escondendo? A resposta pairava no ar, ameaçando desmoronar tudo o que sabiam. Então, um grito cortou o ar. Uma voz familiar. Clara virou-se e viu sua mãe, encapuzada, no meio da multidão. Clara, é uma armadilha! O choque a atingiu como um soco. O que sua mãe estava fazendo ali? A imagem dela, conhecida e reconfortante, agora era uma mistura de confusão e dor. Mãe? A palavra saiu como um sussurro. O mundo ao seu redor pareceu parar. O peso das suas decisões a esmagava. As pessoas à sua volta começaram a se agitar. Clara pensou que podia desmaiar. Você sabia, não sabia? A traição estava mais profunda do que imaginara. Ana e Juan estavam tão paralisados quanto ela, absorvendo a nova realidade que se desenrolava. Com um impulso, Clara correu até sua mãe. A verdade estava a poucos passos e, no fundo, Clara entendia. A lealdade era um jogo perigoso e a linha entre aliados e inimigos era mais tênue do que ela jamais poderia imaginar. Você não pode me deixar, mãe! O que você está escondendo? A voz dela tremia, mas o olhar da mãe era firme. Era como se a verdade nunca tivesse sido tão próxima, mas a uma distância imensurável. E enquanto o caos aumentava, Clara se perguntava se, no final, todas as respostas que buscava a levariam a um abismo ainda mais profundo do que ela já havia enfrentado. A busca por justiça agora parecia um caminho para a dor. O que viria a seguir? E mais importante, quem realmente estava por trás de tudo isso? O mistério se adensava e os segredos finalmente estavam se alinhando para serem revelados. Mas a que custo para Clara? Clara ficou paralisada, o coração batendo forte. Ana! A voz dela saiu como um sussurro, quase inaudível. As revelações anteriores não poderiam se comparar ao choque que agora a atingia. A figura encapuzada não era apenas uma intrusa, era sua amiga. Aquela que sempre esteve ao seu lado. Juan, atordoado, jogou uma mão sobre a boca, como se tentasse silenciar a verdade que estava se desenrolando diante deles. Clara não conseguia desviar os olhos de Ana. Por que, Ana? O que você escondeu de nós? A pressão aumentava.
Cada batida do seu coração parecia trazer à tona momentos em que confiaram nela cegamente. Porque eu precisava te proteger, Ana gritou, a voz tremendo. Vocês não sabem o que está em jogo. Não têm ideia do que realmente aconteceu. Fez-se um silêncio tenso na sala. O ar estava carregado de perguntas não ditas. O olhar de Ana mudava. O medo se transformava em desespero, enquanto ela tentava justificar sua traição. A morte de John Bennet, tudo isso é maior do que vocês podem imaginar. Envolve mais vidas do que apenas a dela. Então você sabia de tudo? Perguntou Clara, a cada palavra saindo como um golpe. Sabia que estávamos sendo manipulados? Ana hesitou, como se estivesse lutando contra uma onda de lembranças. Sim e não. Eu não estava certa. Até agora. O semblante dela se contorceu. Apenas queria entender por quê. E quem realmente estava por trás disso? Juan se aproximou, a intensidade no olhar. Você está dizendo que a verdade que estávamos buscando, que a noite fatídica, poderia ter sido orquestrada por mais de uma pessoa? A voz dele era um eco tenso. Ana acenou com a cabeça, mas estava visivelmente abalada. Eu não tinha certeza, até que meu pai me contou. A revelação cortou o ar. Seu pai? O que ele tem a ver com tudo isso? Clara sentiu que a situação havia mudado mais uma vez. Não era apenas um segredo. Era uma linha direta para um passado que Ana levava escondido. A figura encapuchada, que agora estava ao lado de Ana, observou com cautela. Você precisa contar a eles, Ana. Eles precisam saber a verdade antes que alguém decida. Calá-los novamente! A voz era firme, mas havia um tremor que revelava um misto de desespero e determinação. Antes que qualquer um pudesse dizer mais, um estrondo ensurdecedor ecoou na sala. A porta arrebentou. Um grupo de homens, encapuzados e armados, invadiu o espaço. O clima ficou denso, como se o ar tivesse sido retirado. Eles os encontraram, gritou uma voz de trás. Clara e Juan se entreolharam. A consciência da gravidade da situação agora transparecendo nos rostos deles. Mas uma nova verdade se desenrolava. Poderia Ana, a amiga fiel, ter um papel nesse jogo mortal? O pânico tomou conta e as peças da verdade se embaralhavam. Rápido! Para a saída dos fundos! Juan gritou, puxando Clara e Ana junto a ele. Mas antes que pudessem se mover, a figura encapuchada se interpôs. Não! É armadilha! A tensão atingiu. O auge! O que quer que estivesse prestes a acontecer, estava prestes a desmoronar. Clara sentiu o nó na garganta. A realidade da traição e das mentiras estava se desvendando. Naquele instante, uma luz forte iluminou o ambiente. Era um flash de câmera. Alguém estava filmando? Clara não tinha certeza. Mas uma coisa era clara. Nada ia ser como antes. A verdade agora estava à vista. Mas a que custo? Enquanto corriam, cada passo se tornava mais pesado. As lembranças, os segredos, tudo parecia preso entre eles. E assim, no meio da confusão, no fundo da mente de Clara, uma pergunta muito mais profunda surgiu. Quem eu realmente conheço? E o que mais estão escondendo? A resposta pairava no ar, ameaçando desmoronar tudo o que sabiam. Então, um grito cortou o ar. Uma voz familiar. Clara virou-se e viu sua mãe encapuzada no meio da multidão. Clara, é uma armadilha! O choque atingiu como um soco. O que sua mãe estava fazendo ali? A imagem dela, conhecida e reconfortante,
Agora era uma mistura de confusão e dor. Mãe? A palavra saiu como um sussurro. O mundo ao seu redor parecia parar. O peso das suas decisões a esmagava. As pessoas à sua volta começaram a se agitar. Clara pensou que podia desmaiar. Você sabia, não sabia? A traição estava mais profunda do que imaginara. Ana e Juan estavam tão paralisados quanto ela, absorvendo a nova realidade que se desenrolava. Isso tudo foi planejado, Clara, disse sua mãe com um olhar frio. Eu não podia deixar você descobrir a verdade sozinha. O que está em jogo é muito maior do que você imagina. O olhar perturbado de Clara se fixou na mãe. Como assim? A mãe hesitou, a tensão no ar se espessando. John Bennett? Ela não era apenas uma criança. Ela era uma peça-chave em um jogo que envolve poderosos. O choque nas feições de Clara era palpável. O que ela estava dizendo? Como isso podia ser verdade? Você está mentindo? Gritou Ana, horrorizada. Como você pode dizer isso? A figura encapuchada perguntou diretamente. E você, Clara? Você sabe mesmo quem é sua mãe? O que ela fez para protegê-la? A verdade era um golpe fulminante e Clara se sentiu desfeita. Tudo o que acreditava saber estava prestes a ser destruído. A lealdade, o amor, nada fazia sentido. Aquela sala estava se tornando um tribunal, onde cada um tinha algo a perder. As vozes gritavam. Um turbilhão de emoções explodia ao redor. Clara se sentiu perdida diante dessa nova realidade absurda. Mãe, o que mais você escondeu de mim? E com isso, uma luz começou a piscar, ecoando um som perturbador que espertou os ânimos da multidão. Clara virou-se, seu olhar se firmando na porta, onde a passos largos um grupo entrava. Muito mais pessoas do que deveriam estar ali. Eles pareciam organizados, com expressões decididas. Estamos aqui para garantir que a verdade seja revelada. Um deles disse. Um tom que deixava tudo em suspenso. Ninguém pode fugir das responsabilidades. O mundo de Clara desabava, enquanto tudo se tornava uma miríade de segredos que estavam dispostos a sair à força. E no fundo, uma pergunta abrasadora ecoava. A verdade verdadeira seria sobre John Bennet ou sobre algo ainda mais profundo que afetava a vida de Clara, sua mãe e todos ao redor?